Pessoal, existe um campo palpitante que está desenvolvendo com a questão de novas descobertas na área da genética e que diz acerca de comprovações científicas no sentido de estar tendo um olhar para a questão da espiritualidade e que aquele que tem fé lida melhor com as adversidades da vida e com os percalços e se soergue mais rápido, porque cair, nós vamos cair, mas quando existe a fé e uma espiritualidade embasada, nós, mesmo ali, naquela dificuldade, soerguemos mais rápido e resolvemos quanto antes a situação e seguimos. Então a gente não se demora lamentando uma dada situação ou dando um campo mental propício para encorajar ou instalar uma queda. Foi feito uma relação de dois importantes biomarcadores na progressão do câncer, publicado no livro Bioética Espírita, capítulo 6, Genética, Epigenética e Espiritualidade, em que foi colocado tanto a questão da expressão do gene TP53, que é o mais potente dos genes que são supressores do câncer, quanto a inflamação crônica. E relacionou isso tanto com rede de amigos, religiosidade e discriminação racial. Foi feita essa análise correlacional e mostrou que tanto a questão da inflamação, nas suas vertentes, ela estava inversamente relacionada a esse gene TP53. Daí que, quanto mais aumenta a inflamação crônica, menor a expressão de um gene que suprime o câncer, e quanto maior a expressão de um gene que suprime o câncer, menor a inflamação. E a questão da discriminação racial foi positivamente associada à inflamação, isto é, a tendência de ter um preconceito em relação a alguém, porque aqui foi colocada a questão racial, mas pode nos dar uma associação com qualquer tipo de intolerância, preconceito, sectarismo, e que isso estava relacionado à inflamação e negativamente relacionado à expressão de TP53, ou seja, toda forma de intolerância que passa aí pelo preconceito, pela discriminação, ela vai fazer aumentar a inflamação e diminuir a supressão do câncer. Isto é, leva a um aumento do câncer. Agora, religiosidade e amigos negros foram negativamente relacionados à inflamação. Ou seja, quanto mais a pessoa tem uma religiosidade, uma espiritualidade, inclusive o Chico comentava que nós somos seres que têm uma alta periculosidade e que a única força capaz de domar a nossa periculosidade chama-se religião. Daí a importância da pessoa ela ter uma religião na qual ela se sinta bem, ir no centro religioso em que ela perceba
é um conforto para ela participar, engajar naquele ambiente. E tanto essa questão da religiosidade quanto amigos negros diminuíram a inflamação, mas aumentaram a expressão do gene que diminui o câncer. E foi feito também uma associação das variáveis socioambientais na questão de expressão desse gene que diminui o câncer. E mostrou que as variáveis socioambientais, quando a gente considera a convivência no ambiente de trabalho, o local que eu estou em termos de sol, de chuva, a alimentação que tenho, o tanto que eu durmo e como é a qualidade do meu sono, a questão da água, que existe uma orientação de beber pelo menos 2 litros por dia, até pela questão da hidratação, porque a gente sabe que o nosso corpo é pelo menos 70% água. No bebê, isso é em torno de 90%, no adulto, em torno de 70%, e quando a gente fala do idoso, pode abaixar um pouco. A gente poderia até fazer um panorama de pro adulto em torno de uns 70, 80, e no idoso abaixa um pouco disso. E essas variáveis, tanto de ambiental quanto social, na expressão do gene que diminui o câncer, foi indireto, via nível de inflamação. Ou seja, quando a gente fala da contribuição para que um câncer ele prolifere ali uma célula viajando para outros órgãos, então um câncer que começou no fígado, se vem acontecer uma metástase, essa célula cancerígena pode ir para o intestino, para o sangue, para a bexiga e espalhar. E isso vai dizer também de danos e anomalias que estejam acontecendo nesse DNA, para que esse processo vai acontecendo de ampliar e espalhar para o corpo. Daí que a inflamação aumenta esse risco do câncer, da sua piora indiretamente, por inibir a expressão desse gene que suprime o câncer. Então, quando a gente fala de gerenciar estresse e a intervenção do ambiente, do que vem de fora, isso vai reduzir a célula de inflamação, o efeito prejudicial, mas além disso diminui a chance do câncer mesmo, por aumentar a expressão desse gene supressor do câncer. E em sendo assim, a questão que vai preponderar aqui nesse estudo é o sentimento de compaixão, tolerância, caridade, que vão ter, inclusive, a questão da bondade, porque isso vai gerar uma produção de substâncias que espalham pelo sangue nos órgãos do corpo, gerando um bem-estar e varrendo anomalias que possam estar ali na iminência de vir a fluxo. Daí é como se o perispírito, naquela região, o órgão, vamos supor que seja a pele,
onde o indivíduo traga uma tendência de desenvolver um melanoma, que aí seria um câncer que poderia desembocar por uma situação maligna, é como se a região do perispírito que traz esse órgão da pele, que é o maior órgão do nosso corpo, tivesse com um plástico e segurando para que essa anomalia não acontecesse. Daí eu, com a minha conduta e com os sentimentos nobres que eu nutro, eu vou fazendo com que a iminência de aquelas células dividir de forma anômala vá cedendo. E esse plástico é como se ele fosse afrouxando, para poder não deixar virar aquele câncer. Mas se eu tenho uma conduta mental que prioriza o sentimento de antagonismo, de reclamação, vai acontecer que esse plástico que está no perispírito, naquele órgão que corre risco de ter um câncer, ele vai ficando cada vez mais forçado por aquela anomalia que vai crescendo ali sobre aquele plástico, até uma hora que, se eu não tomo cuidado, esse plástico fura. E essa divisão dessas células, que perde o controle nessa divisão, passa a acontecer. E que vai passar por essa questão de nos conter, que tem a ver com o autocontrole e o autodomínio, que passa pela vontade. Um outro aspecto também importante nesse tipo de manobra é a gratidão. E quando nós consideramos que o código genético ele foi impresso pelo Criador no nosso DNA e as implicações que existem disso, poderíamos dizer que nós não somos vítimas do gene ou da informação que ele traz, mas senhores do nosso próprio destino, e, em sendo assim, podemos criar uma vida onde haja felicidade, paz e amor. E isso vai dizer de mediadores que vão fazer um processo de distribuição e acaba que gera uma interconexão que nos permite ter uma resposta melhorada, como por exemplo no caso da meditação e da fé, da oração, que vai levando a uma redução de alteração de telômero que está ligado ao envelhecimento humano. E esses telômeros, que são sequência da parte final do DNA, cada vez que uma célula divide, ele encurta. E chega um ponto que a célula ela já não consegue dividir adequadamente e vem a morrer. Existe essa enzima telomerase que vai ter uma distribuição e ser injetada ali ao longo do organismo através dessa meditação.
que, inclusive, por atuar no telômero da célula de defesa, leva o nosso sistema imunológico a uma melhor atitude diante da vida. Uma substância que, inclusive, nós liberamos quando fazemos algo de bom e que acaba que está ligado, inclusive, à experiência de amar, da caridade, lídima, é a ocitocina, e ela está ligada a uma sensação de bem-estar e aquela percepção de um fortalecimento no sangue, na irrigação, na pressão arterial. Ontem nós houvéramos ido num local ali onde foi feito uma colocação de umas roupas para quem desejasse chegar e pegar, e uma distribuição de uns pães no momento de confraternização que nós havíamos acordado, organizamos e fomos para lá. E quando aconteceu de estarmos ali, aqueles que chegavam para estar conosco e dar uma olhada no material ali, e mesmo trocar uma figurinha ali conosco, dava para perceber que um ou outro às vezes ficava acanhado de chegar e ou escolher um sapato, ou uma peça de roupa, ou pedir um pão. E acabava que nós estávamos ali dando uma assistência e às vezes alguém poderia passar por nós faláramos algo acerca, se queria levar para quem estava em casa, fazer uma distribuição, daí acabávamos entregando um pouco mais, mas se não fosse assim, às vezes ia sem fazer esse pedido. E ali depois nós estávamos juntando as coisas, colocamos novamente para levarmos embora. Houvéramos feito uma oração final, que inclusive, quando teve esse momento ali do encerramento, alguém ia fazer essa oração, tinha pedido para outra pessoa e pediu para que eu fizesse, então eu iniciei ali um momento de agradecimento, e tanto por aqueles encarnados e desencarnados que estavam ali conosco, que fossem também abençoados por aquela experiência que a gente tinha tido e que também pudesse alcançar aqueles que não puderem estar ali. Pedimos a Nossa Senhora que ela pudesse abençoar o projeto, tomar a frente do projeto e do que seria preparado para a próxima ida nossa. E foi curioso, porque quando eu terminei, uma senhora que estava junto no grupo conosco, ela pediu para rezar o salmo e iniciou esse salmo rezando. E depois, eu ainda, no fim, quando ela terminou, eu ainda completei com uma oração pedindo por trabalho na seara do bem, para que não nos faltasse o trabalho, uma atitude mental que nos tornasse capazes de realizar isso. E a experiência de aprendizado que foi para nós à tarde ali, e a paz que toma os nossos corações.
Porque quando a gente está envolvido numa atividade em que existe a gratuidade, nós experimentamos eflúvios, uma irrigação diferente que fortalece a nossa imunidade. Inclusive a nossa imunidade psíquica, vibracional, energética. E inclusive nós houvéramos antes ido para uma determinada casa, fazer ali a preparação do que seria distribuído, foi colocar também uma mensagem junto. E vai dizer da ocitocina, por exemplo, que é um dos hormônios que são liberados nesses momentos de serviço nobre, em que nós podemos estar envolvidos numa atividade assim, em que nós somos os primeiros beneficiados e que precisamos nos engajar nesse tipo de atividade. E a ocitocina, ela vai contribuir tanto para a questão de afeto, formação de vínculo social, porque ela vai regular a interação social, ajuda a combater a ansiedade, depressão, por ter um efeito positivo no humor e na questão da imunidade moral, vibracional, energética. E vai aí ter um papel e um alcance que, ao percebermos aquela paz, aquela sensação do dever cumprido que nos invade, isso per si já realiza uma série de modificações no nosso organismo benéficas. E existe um adendo que é a questão do sono, porque nós sabemos que o sono, pela ciência, é considerado o primeiro nutriente. Questão da quantidade de horas que eu durmo e de como eu levanto de manhã e da atenção que nós precisamos ter com essa questão do sono. Inclusive tem aquela orientação de suplementar melatonina 3 miligramas para dormir melhor, ou mesmo quando tiver menos horas para dormir, ele amplifica o efeito, em menos tempo descansa mais. E mesmo na vigília, se o indivíduo está com muito sono, essa melatonina ajuda para espantar o sono. E é um fortificante natural, nessa dosagem de 3 miligramas. Mas, considerando inclusive que pode ser menos ou mais, dependendo de cada caso. Vai a partir de 1 miligrama até em torno de 20 miligramas, que é bem acima da quantidade que o organismo produziria. Mas, quando existe um foco no bem e nos sentimentos altruístas, de clemência, compaixão, bondade, acaba aqui, gente, mesmo que eu não tenha conseguido dormir o suficiente em termos de organismo, o meu espírito suplanta aquilo para viver aquilo que eu me proponho. Porque nós corremos o risco de achar que, pelo fato do sono ele ser o primeiro nutriente, ele seria uma condição sine qua non, indispensável para que eu viva uma moral nobre. Naturalmente que eu precisarei cuidar da parte do meu descanso, e também nós poderíamos aqui acrescentar uma alimentação, um exercício físico,
minha autoabordagem, que inclusive isso vai incluir conversar com o medicamento que eu tomo. Porque existem relatos que, inclusive quando é feito transplante, por exemplo, do rim, que um indivíduo ele doa, então ali o organismo perispiritual dele abdica daquele órgão, ele é retirado, e aquele que recebe, o seu perispírito vai incorporar. E essa incorporação ela vai ser mais bem sucedida na pauta dos sentimentos de gratidão e de positividade e de bom humor, de ânimo, que o receptor desse órgão traga. Da mesma forma que se eu recebo um rim, se eu converso com esse órgão, se eu tenho uma vontade nobre na direção dessa assimilação, eu vou ter uma resposta melhor. Da mesma forma, quando eu preciso tomar um remédio para a ansiedade, que talvez ali por um tempo se faça necessário pela questão da química do cérebro mesmo. Naturalmente que a gente tem que tomar por um tempo, depois se avaliar, porque existe um risco de viciar, mas antes tomar algo que possa estar em falta naquela química do cérebro, que a célula neuronal não esteja sendo capaz de produzir momentaneamente, e viciar, do que não tomar e ficar sem aquela substância importante para um equilíbrio mínimo cerebral de metabolismo. Mas quando eu preciso tomar um tal remédio, que inclusive tem efeito colateral, normalmente quando a gente fala em tarja preta, mas mesmo se for esses que não retém receita, pode ter efeito colateral, alguma reação, alguma alergia. Que quando se fala em alergia é algo mais severo, que é uma reação imediata e precisa suspender o uso, mas existe aquelas reações mais leves, ou como alergia, e que permite que eu continue tomando, mas que, se eu converso com essa medicação, aceito ela, peço a ajuda da minha célula, do meu micro-organismo para assimilar isso e dar o fim adequado a que se destina, isso vai melhorando a resposta. Tanto a ação em termos desse remédio no meu organismo, quanto a diminuição do risco de efeito colateral e de sobrecarga, porque eu estou tendo essa abertura para conversar tanto com a medicação quanto com o meu órgão, seja meu mesmo ou que eu recebi de outrem, ou com a minha célula e com o meu micro-organismo, porque quando a gente fala no nosso organismo, os micróbios fazem parte do nosso organismo. Nós temos aí, para cada organismo, pelo menos 1 quilo aí é de micro-organismo que nós temos no corpo. E a quantidade, ela é enorme de, por exemplo, bactérias no nosso organismo. E então a gente tem aí 1,3 a mais do que o número de células humanas. Então, se a gente considerar as bactérias do nosso organismo, supera o número de células. Então, nós estamos falando só de bactéria. Porque nós temos também fungo, temos vírus, que fazem parte aí do nosso cosmo, enquanto organismo,
que estão distribuídos no sangue, nos nossos órgãos, normalmente no intestino, que é um local de presença importante de bactéria, que inclusive o tipo ali dessa microbiota interfere em saúde e doença, dependendo do tipo que tiver ali. E pode inclusive gerar inflamação, substâncias como cadaverina e putrefina, que leva a distúrbio, inclusive na questão da gênese do câncer, que pode engatilhar isso, fazer manifestar. Então, se nós consideramos que um humano, ele tem aí 30 trilhões de células, que é mais ou menos nessa base que tem, ele vai ter 39 trilhões de bactérias. Por isso que, quando a gente fala da questão de essa conversa com o nosso organismo, seja com a bactéria, com fungo, vírus, que aí a gente encerra sob o nome de microbiota, seja com a célula per si, que está numa medula óssea, ou aquela que está ali formando os neurônios, que cada um é uma célula, ou aquele que está na língua. Se nós considerarmos esse pool e essa abordagem que nós podemos fazer, ela é benéfica para essa harmonização. Com isso, pode ser estipulado e naturalmente que quando nós eliminamos material fecal do intestino, na defecação, no vaso sanitário, existe um reequilíbrio dessa proporção entre a bactéria e a célula humana se torna majoritária, mas logo vai acontecer novamente esse retorno em que o número de bactérias ela está acima do número de células. E mesmo ela sendo o componente mais importante da microbiota intestinal, vai ter aí tanta questão de protozoário, levedura, que são os fungos, os vírus. Em sendo assim, o número de vírus no nosso corpo é mais ou menos igual ao número de bactérias, então se a gente somar vírus e bactéria, dá a maioria. Ou seja, a abordagem com o meu organismo, que precisa incluir aí essa microbiota, ela passa por um cuidado que vai acontecer de mim para comigo e que, mesmo que o meu organismo ele não tenha recebido uma quantidade de sono adequado, eu esteja cansada, ou
esteja com uma alimentação insuficiente, ou não tenha conseguido fazer o exercício físico que precisava, se eu consigo me manter a mente num padrão de pensamento positivo, elevado, em sentimentos nobres, eu consigo suplantar as circunstâncias adversas que o meu organismo vive e fazer prevalecer os hormônios benéficos que vão ajudar nas separações indispensáveis que o meu organismo precisa. Considerando como um todo. E a nossa mente, ela consegue controlar no corpo em que ela exprime, coordenando os nossos próprios impulsos. E fazer isso sobrepujar o elemento albuminoide do citoplasma. Esse albuminoide do citoplasma é um elemento intersticial que vincula a força fisiopsicossomática e vai obrigar, emular, levar a célula ao trabalho que ela necessita para se expressar. E aí ela vai obedecer o assumir forma diferente, atendendo seja ao simples pensamento ou ao complexo pensamento que a comanda. Por isso que nós poderíamos dizer que depois da fecundação, o espírito, como ele está entregue ao comando da própria vontade, que ele forja, que ele intensifica, fortalece, ele vai determinar com a presença dele mesmo ali, no campo materno, no útero, a sua influência, complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo que edifica a base, o areal do seu próprio destino, da sua sorte, a sua roda sansara. Daí, o corpo ele vai herdar a característica física, mas segundo a afinidade de disposição mental, psíquica, que define esse organismo físico, necessário para cada encarnação. Então, nós poderíamos dizer que o espírito reencarnante, ele seleciona o espermatozoide e o óvulo que tem um genoma compatível com a necessidade evolutiva e de vivência que ele pede e que lhe permita experimentar a aprovação e expiação reeducativa de que ele necessita para avançar, quebrar a roda sansara, kármica e dar salto moral. Da hereditariedade, ela vai ser acionada pelo ascendente evolutivo do eterno espírito, o qual desde ali a embriogênese vai promover a diferenciação, especificação e a distribuição de células, cada qual no local, assim como ele vai transferir para o corpo dele que está se formando predisposição kármica acumulada nele mesmo, que vem do seu pregresso, como fruto da sua ação, da sua conquista, das suas sombras e da sua luz realizada na esteira do tempo, pelo mal ou bom uso que ele tenha feito do seu livre-arbítrio, da sua responsabilidade, através aí das suas múltiplas existências que ele trouxe, arquivados no seu perispírito.
que na verdade são vivências do espírito e que estão ali nessa memória gemal que ele tem, e que quando acontece a reencarnação nós temos o esquecimento para facilitar aquilo que eu vou precisar viver. Então isso vai para a esteira do inconsciente, mas um vai conversando com o outro, porque de alguma forma eu estou num corpo que foi elaborado para situações que eu precisaria viver, e essas interligações elas vão acontecendo para me lembrar do que eu preciso, para me alertar para uma intuição, para um aviso, uma inspiração, para me emular nas dificuldades, me superar, vencer a mim mesma, meu mal pendor. Como uma moça que houvera comentado que o irmão dela tinha sido internado e ele estava com uma leucemia, estava abrindo ferida pelo corpo, também ele estava com o efeito colateral ali da quimioterapia, da radioterapia, e tinha caído numa anemia importante. E ela comentara que ele teve uma recuperação vertiginosa, foi inclusive dado alta para ele. E ela estava explicando que uma das coisas que ajudou ele é a forma como ele lidou com aquilo que ele viveu. Porque não basta o sofrimento pelo sofrimento. Existe sofrer e sofrer. Se durante o sofrimento eu chuto o balde e não aceito aquela experiência, eu perco a oportunidade das melhorias que aquilo poderia me trazer. Mas se durante uma situação dolorosa eu, com resignação, acolho e procuro dar o meu melhor em meio àquela situação, sem desistir de mim, e fortalecendo a fé em Jesus, e o testemunho dele, e continuo, acaba que ao sair daquela situação, porque perceberei que no momento em que aquilo passar, aquela tempestade, visto que não é eterno, seja a situação que nós estivermos vivendo, conforme Nossa Senhora dissera a Chico Xavier, isso também passa. Uma situação difícil que ele estava vivendo, e ela entregou essa mensagem para ele. Então, seja a dificuldade que for, passará. Mas quando eu tenho essa resignação e essa insistência, essa teimosia no bem, e acolho e continuo em meu que for, quando aquilo tiver o seu termo e aquela tempestade acalmar, perceberei que saí melhor daquilo, mais forte, mais sábia, mais humilde. Recursos que eu não teria amealhado ou demoraria muito mais tempo para amealhar se não fosse aquela experiência. Então, Jesus, sua apanágio inatacável, sua prerrogativa ínclita, às vezes ele permite, ao invés de acalmar uma tempestade, mesmo que eu peça, me fortalecer para que no desenrolo do mar revolto eu aprenda melhor a me dominar, comandando o timão do navio, que também desenvolve os metais do heroísmo.
E aí a gente vai conseguindo quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso sensualismo. E mesmo em meio à pressão espiritual que é muito forte, normalmente num momento de transição planetária, a gente vai conseguindo fazer a intensificação do bem. Daí, em meio a sofrimento, renovação, ansiedade, discórdia, esperança, dor, quando nós cultivamos a paz espiritual e guardamos o nosso salário de tranquilidade, um dever cumprido, nobre, limpo, reto, que conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo dado recorde, não basta que nós falemos de pureza ou tenhamos a aparência dela, ela precisa estar no nosso coração, derramar de nós um coração puro. E daí, isso vai dizer de uma colheita semelhante que vai ser feito nesse momento de tempestades que possa estar cobrindo o céu, consoante o livro União em Jesus, psicografia de Chico Xavier. E por esse motivo, conforme a pesquisa que houvera sido feito do efeito que tem sobre o nosso organismo a moral do Cristo e aquilo que ele nos pede, de amar um ao outro como ele nos ama, isso tem a ver com a premissa de que, enquanto eu cultivo o ressentimento melindre, não consiga aceitar um inimigo enquanto alguém que se coloca assim na minha direção, na condição de filho de Deus, de um irmão que precisa de ajuda, nesse caso aí que precisa mesmo, digno de amparo e de socorro, tanto quanto nós mesmos. Enquanto a gente cai na questão da inútil irritação e fazemos a sonegação do fraterno serviço, aquele que ainda não nos estima ou não tem para conosco a atitude que gostaríamos, a felicidade para nós será impossível, consoante Emmanuel diz no livro Antologia da Amizade. Por isso que, novamente, voltamos em Jesus quando Ele nos dá esse mapa do tesouro.